Me conta, como que você começou a trabalhar com gente? Qual que é a tua formação, cara? Eu sou psicóloga, né? Não é à toa. Você já clinicou? Não, eu já fui querendo atuar em empresa mesmo, fui para a área organizacional. E aí eu tive a sorte, né, de começar como estagiária, na antiga Que Bom. Mas acho que o que marcou minha carreira mesmo foi ingressar num programa de trainee em uma consultoria. Qual que era a consultoria? É a atual PwC, na época era Coopers & Lybrand. Essas empresas de auditoria, né, que a gente chama hoje de Big Four, né, que trabalham em auditoria e consultoria. Então a gente tem uma história de vida um pouco parecida, porque meu sonho era trabalhar na Que Bom, que hoje é Unilever, né? Exato. E eu também fui trainee. Eu concorri para trainee na Unilever e eu desisti na última fase do programa e passei como trainee na American Express. E ser trainee é tipo quase uma segunda faculdade, né? Porque eles investem, né, no teu desenvolvimento, né? Eles acreditam no teu potencial, né, de você aprender rápido, se desenvolver. E consultoria, para mim, acho que assim, para o jovem, né, que quer aprender muito e rápido e ter uma visão de negócios, no sentido de várias empresas, vários segmentos de mercado, a consultoria, ela acelera. Você aprende numa empresa, claro, num programa de trainee estruturado, você aprende muito rápido, porque tem todo um investimento de tempo, de recursos, e na consultoria eles te jogam lá, né, o que eles chamavam, quem iniciava de pica-pau, né, ou seja... Isso é engraçado, porque eu também fui estagiário e trainee, e na primeira empresa que eu fui estagiário, ela era um pouco cruel, tem uma cultura cruel com o estagiário, que se vê o estagiário como um mal necessário muitas vezes, era assim, eu não sei se continua sendo. E eu basicamente... era egresso de uma das melhores faculdades de engenharia do país, e minha função era fazer conjunto de contratos. Eu só imprimia os contratos, montava os conjuntinhos e entregava para os gerentes de venda. Eu fiquei fazendo isso durante quase 8 meses, e sempre ouvindo a piada de que, o estagiário. Mudou um pouco essa cultura hoje? A maioria das empresas mudou, porque senão você não retém esse estagiário. E talento, hoje em dia, né? Ele tem muito mais opção, né? Ele tem opção de empreender, que é um pouco do que a gente vai falar aqui e conversar. Ele tem muito mais opção de carreira do que o mundo corporativo. Esse é o desafio das organizações. Como é que eu atraio esses talentos, mantenho aqui, porque as opções são muitas, né? Então, é isso. E também para quem vai montar negócio próprio. Você tem muito mais opção. Antes era montar um comércio, montar uma fábrica que envolve investimento. Hoje você tem um computador, um smartphone, você pode montar um negócio. Sim, e com inteligência artificial até, que foi a pauta do final do ano passado e começo desse ano, eu comecei a perceber que os pequenos negócios, eles dispõem hoje de recursos, são recursos que só estavam acessíveis para as grandes empresas. Exatamente. Então, assim... existem muito mais possibilidades. Agora, a empresa que tem ainda esse pensar, né, do estagiário com mão de obra barata, ela vai ter dificuldades para formar o que a gente chama de pipeline, né? Uhum. O estagiário, ele passa a ser analista, gerenciar si próprio, depois ele assume uma equipe um pouco menor, até chegar lá, nem todos chegam, né? Mas ela não consegue... Porque lá é um lugar, muitas vezes. Lugar, né, e é isso mesmo, faz parte, né, estrutura piramidal, né, mas não retém, então ela vai investindo no estagiário, ele hoje se movimenta com muito mais rapidez do que em gerações anteriores. Antes a geração era entrar, ficar na empresa, me aposentar, a empresa é uma grande família, eu sei onde eu vou estar... Os amigos estão aqui dentro, é como se fosse uma família, né? Isso mudou muito, né? E eu enfrentei situações, porque trabalhando em consultoria, eu fui headhunter. Ou seja, eu recrutava, selecionava para empresas que tinham uma vaga em aberto de gerente para cima. Aí, fiquei 7 anos na atual PwC e depois fui sentar do outro lado da mesa. Eu falei, eu preciso aprender coisas diferentes. Então, foi um choque para mim. Porque eu fui trabalhar com gente que estava sendo demitida. Quando veio, naquele momento dos anos 90, globalização, reestruturação, terceirização, teve um movimento no mercado muito forte. As pessoas nunca tinham procurado emprego. Aconteceu tanto isso comigo, Karen. Juro por Deus, é o mesmo caso. E foi mais ou menos na mesma época, começo dos anos 2000.
Eu trabalhava numa .com, estourou a bolha, a American Online desapareceu aqui na América Latina, e eu, que tinha sido contratada por um headhunter para ir para American Online, e eu me lembro até hoje da entrevista do headhunter, ele me pegou numa feira, e aí ele me chamou para conversar num escritório que ele tinha na Dacom, sabe, no prédio da Dacom, super chique, né? Ainda é um metro quadrado caríssimo aqui em São Paulo. E eu entrei numa sala, eu nunca tinha conversado com o headhunter, porque eu tinha passado de empresa por indicação, nunca tinha feito um currículo na minha vida. E eu me lembro que eu entrei numa sala que tinha uma mesa gigante de madeira, de mogno, alguma madeira nobre assim, e nas paredes umas reproduções, eu acho que do Kandinsky, de uns, enfim, de uma vanguarda do começo do século XX ali na parede. E quando ele entrou, eu tava olhando pros quadros e comentei alguma coisa do quadro, porque eu era meio metido a besta, eu tava fazendo curso de História da Arte no MASP. E foi assim que ele me contratou. Porque o cargo era um cargo para gerente de novos conteúdos na American Online. Então tinha uma coisa meio de negócios e linha editorial, sabe? E é difícil você, um engenheiro que saiba um pouquinho da parte editorial, jornalismo e tudo mais, especialmente porque antigamente era tudo muito mais verticalizado, né? Total. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, eu também participei da Bolha 2000, já como empreendedora, eu tinha minha empresa, mas aí eu vou contar um pouquinho dos exemplos, né? Bom, aí o que aconteceu? Eu entrei em choque, porque eu nunca tinha trabalhado com gente, presidente, diretores, que falam assim, não posso contar para minha família que eu fui demitido. O que minha esposa vai falar? Exatamente. Eu vou colocar minha gravata, vou pro escritório da consultoria. E aquilo foi um choque, porque antes você saía da empresa, se você tivesse feito alguma coisa errada, por muita incompetência, principalmente negócios, empresas muito grandes, né? Então foi aí que eu me apaixonei pela área de outplacement, de carreira mesmo, porque eu falei assim, poxa, isso não é o fim do mundo. O trabalho, ele faz parte, uma parte importante na vida das pessoas. Um exemplo disso, quando você vai numa festa, depois perguntar teu nome e tal. O que você faz? Exatamente, é uma referência feita frente à sociedade.